Nesta quarta-feira foi divulgada uma notícia pelo portal Netflix que o treinador argentino Ariel Holan, treinador conhecido, já até mesmo da cobertura do Fluminense, poderia estar negociando com o Fluminense, enfim, tem toda a matéria. Mas eu acho que, e acabo tendo uma opinião um pouquinho diferente da torcida, e por incrível que pareça, um efeito negativo de Fernando Diniz no Fluminense pode ser o fator disso. Mas vamos conversar sobre isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, jornalista tricolor. Você deixa seu like aqui embaixo. Esse daqui é um vídeo de análise, não é um vídeo de giro de notícias. Por quê? Porque eu não tô trazendo uma novidade aqui muito bem, já que você pode ler uma notícia muito mais completa acessando lá o Netflix, a reportagem do Leandro Dias. Vai trazer bastante, eu achei melhor nesse caso aqui, uma opinião e uma análise da situação do que provavelmente reproduzir a notícia que estava lá. O vídeo ia ficar muito longo. Mas basicamente, para também não dar opinião sem informação nenhuma e etc., o treinador Ariel Holan informou o empresário dele, em contato lá com a reportagem do Netflix, a informação é de que ele chegou realmente a negociar, está aí em princípio de conversas, etc., com o Fluminense. Porém, um problema interno entre Celso Barros e Mário Bittencourt que divergem sobre essa opinião. Vejam só, o Celso Barros, que é a contratação do Ariel, que é a contratação no estrangeiro, mudando a opinião que ele tinha antigamente, que era de não contratar esse tipo de treinador, e o Mário Bittencourt ainda está reticente com essa ideia. E dentro dessa discussão, pode ser o que vai fazer o Fluminense não ter um treinador estrangeiro, uma novidade, etc., no seu comando. Segundo a declaração ao Netflix do empresário, do técnico, né, o Fernando Hidalgo, que é empresário deles, a declaração foi a seguinte: fizemos muitos contatos com o Fluminense e estamos esperando para ver se terá novidade. Seria uma honra para o Ariel dirigir o Fluminense. Ele sabe da situação delicada do time, mas a contratação é uma decisão dos dirigentes do clube. Sabemos que há muitos torcedores do Fluminense que requisitaram o Ariel. Ele está muito empolgado, mas respeita o treinador que está no cargo. Esperamos novidades da diretoria. Ou seja, basicamente, ele jogou a responsabilidade para a diretoria e sabe que a torcida quer muito esse treinador argentino. Mas antes de toda uma análise possível sobre, ou de uma animosidade exagerada em alguns casos, mas vou deixar claro aqui, sou de total apoio a uma renovação de mente do Fluminense, a esse tipo de contratação, e já fui apoiador do Ariel Holan mesmo lá na demissão de Fernando Diniz. Ponto. Então deixo isso claro aqui. O que eu vou falar nesse vídeo de análise então, em que eu chamei de efeito Fernando Diniz? É um efeito sobre a torcida. Vamos lá, na matéria do Leandro Dias, existe ali um ponto em que fala sobre a contratação agora, ou a contratação no início do ano. Esse pra mim é um outro ponto que eu vou falar já já. Porque o efeito Fernando Diniz, o que eu chamo, eu já conversei até com alguns de que o Fernando Diniz, no final das contas, vocês estão ouvindo isso da minha boca, hein? Ele foi mais prejudicial do que benéfico ao Fluminense no final das contas. Eu não tô falando de tabela, não tô falando de jogo, não tô falando de ponto, de aproveitamento. Não, é fora disso. Isso aí vocês já sabem a minha opinião. Eu tô falando em relação à torcida. Até hoje, querendo ou não, a gente ainda tem que ouvir um pensamento totalmente retrógrado. De vez em quando eu vejo isso nos comentários aqui de alguns vídeos, eu vi isso, se eu não me engano, no último jogo contra o Internacional, em que a gente perde por 2-1, de que, olha só, o time continua saindo tocando, time ruim tem que dar chutão, e etc. E indo contra a uma prática que é feita em times que estão na parte de cima, em times que estão na parte média e na parte de baixo, porque é a evolução do futebol. É quase como o que essas pessoas gritam aí hoje, é quase que como você gritar na década de 90 ou de 2000, de que jogador tem que ser atleta, nada não, jogador tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, esse negócio de vigor físico, de treinamento físico não serve pra nada. E a gente sabe no que deu hoje, o futebol é muito mais físico até mesmo do que técnico. E qual é o que Fernando Diniz tem a ver com isso daí? É que ele criou esse modelo dentro do Fluminense, foi o primeiro treinador que chegou e assim, ele era escandalosamente deste tipo, ele é referenciado até hoje. Qualquer um que vai falar de posse de bola no Brasil tem que em algum momento da fala citar Fernando Diniz. Então, por ele ter esse estereótipo total e no Campeonato Brasileiro ter dado errado, o trabalho ter sido fechado no meio, dá a impressão de que muitos torcedores do Fluminense, na falta de um outro
culpado, ou pelo menos escolhendo como culpado, culparam não só o Fernando Diniz, já falei aqui algumas vezes, de que eu não vejo erro também quem culpa ele pelos problemas no Campeonato Brasileiro, mas culparam o avanço do futebol. É quase que você culpar a bola pela finalização errada do jogador. Fernando Diniz não estava de todo errado, ele errou muito no Fluminense, mas a gente querer trocar um avanço que a gente estava fazendo por um erro de quem estava avançando é nada mais é do que burrice. E o meu medo em relação a Ariel Holan pro início do ano que vem é de que é um treinador com ideias novas e talvez parte da torcida já vá criar uma repulsa de agora, quando ouvir que é um treinador estrangeiro e de que não é Joel Santana, sei lá, que seria talvez o grande desejo dessa parte da torcida que não quer ver o Fluminense jogando futebol de posse de bola. E aqui eu nem faço juízo de valor sobre as técnicas utilizadas por Ariel Holan, a forma com que ele enxerga o futebol, não tem nada em relação a tipo de jogo, não. Eu tô falando sobre novidades. Parte da torcida do Fluminense ficou avessa a novidades depois do caso Fernando Diniz. Tanto que alguns continuam até hoje, estavam no início, era muito mais, alguns já abandonaram o barco e perceberam a insensatez disso, continuam até hoje. Quando você fala mal de Oswaldo de Oliveira, pergunta, e você era a favor do Diniz? Porque Oswaldo de Oliveira foi melhor do que Diniz no aproveitamento. Pelo amor de Deus! Não existe isso. Então, essa repulsa criada pode ser algo que no ano que vem, que atrapalhou muito o ambiente de Fernando Diniz, todas aquelas declarações do Celso Barros no meio do ano. Quem não garante que isso acontecerá também em 2020 e fará romper um trabalho que às vezes está passando por uma coisa de estabilidade? Afinal de contas, os outros exemplos de treinadores que chegaram com novidades e são estrangeiros são em clubes que estão no topo da tabela, né? Jorge Jesus e Jorge Sampaoli. Acho até que a gente deveria buscar um Jorge estrangeiro para ver se a solução era essa, né? Já pensamento da cabeça da galera, um pensamento típico de quem acha que o Oswaldo é um bom treinador nesse ano. Mas o que falta mesmo, efetivamente, que eu quero comparar também com esses dois, é de que se você solta, deixa eu pensar num treinador genérico aqui, se você solta Zé Ricardo, que hoje está no Internacional, e bota ele para treinar Santos, Flamengo e Fluminense, ou seja, não tem a figura do técnico como algo importante, ele aplica as mesmas ideias e etc. O Flamengo vai brigar na parte de cima, o Santos vai brigar na parte do meio e o Fluminense vai brigar na parte de baixo. Por quê? Porque esse é o nível do time de cada um. Então não adianta a gente exigir, e como tem até alguns torcedores do Santos que exigem que o Sampaoli tinha que estar brigando com o Flamengo, porque o Sampaoli melhorou o nível, mas tinha que estar brigando com o Flamengo. Não, isso não existe dentro desse Brasileirão, porque o Brasileirão do Santos era para meio de tabela, ele está em terceiro. Olha que melhor. Se o Fluminense no ano que vem com um treinador com um pensamento diferente como o Ariel Holan ficar em 11º, em décimo, vou utilizar décimo, que é a parte de cima da tabela, com um elenco parecido desse ano, nossa, já tá ótimo. Esse cara já é para receber uma estátua nas Laranjeiras. Porém, o pensamento vai ser diferente. O pensamento vai ser aí, ó, um estrangeiro tá botando a gente em décimo, era para brigar pelo título. Olha, como que perdeu pro Coritiba em casa naquele jogo? Quando, na verdade, pelo que eu tô falando aqui, você já sabe que o pensamento não é bem esse. O cara não vai chegar para fazer milagre. Ele vai chegar para tirar o melhor desse time e botar em campo. E qual é o meu medo em relação, falei lá atrás, em relação a chegar agora, chegar no meio, no início da temporada? Esses aí são os meus medos da contratação. Em relação à data, teve gente que apoiou, teve gente que não apoiou a questão, e ele até diz na matéria lá do Leandro, diz que ele queria assumir, até agora, se houvesse o convite, ele assumiria agora mesmo durante o mês de outubro, de novembro. Mas qual é a minha restrição com o assumir agora? Por melhor que o treinador seja, por mais ideias diferentes que ele tenha, por mais conhecimento de futebol, e aí eu vou pegar o exemplo do treinador que está um turno no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo o melhor time, mas está um turno invicto, que é o caso do Jorge Jesus, a gente vai lembrar de uma coisa, ele, em 2 ali dos jogos iniciais dele pelo Flamengo, ele perdeu fora de casa pro Emelec, colocando 2 laterais direitos no time e tomou um 3-0 do Bahia numa ingenuidade lá dentro da Fonte Nova. Esse tipo de erro fez com que ele fosse conhecendo o elenco e melhorando até chegar ao que ele está hoje, já e talvez no auge da forma física, técnica e tática do time dele. E a gente tem 6 jogos para acabar o ano. A gente não teria tempo para esses erros. Tira 2 jogos desse do Fluminense, tira os 2 próximos. CSA, o Atlético Mineiro ele já não chegaria, né? Mas tira CSA e Palmeiras dessa sequência e bota aí faltando 3 joguinhos para ele ter consciência do que ele quer fazer, e não vai ter também porque não é tão rápido assim. A gente não tem esse tempo. Eu acharia mais fácil assinar o contrato agora, garantir
que ele não vai fugir se a gente cair pra segunda divisão, mas assina o contrato agora e deixa lá pra ele assumir pro ano que vem. Apesar de tudo que eu falei isso daqui, eu ainda sou apoiador, óbvio, que se dane essa parte da torcida que ele pensa diferente, e eu foco realmente numa criatividade no futebol e num projeto diferente. Porém, eu queria deixar registrado isso aqui no canal. Tem muita gente que pensa dessa forma e pensa de maneira equivocada. Pensando dessa forma, talvez a gente vai ter realmente um futebol muito feio, em campos muito feios, numa divisão muito feia, com resultados muito feios. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.